A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nós temos de nos aproximar dele, de buscar a Ele. Buscar a Ele enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos a grande chance de estar na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus por esse dia de trabalho, por mais um dia de paz, de bênção que Ele nos concedeu e por podermos estar na casa dEle. O salmista já diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Verdade. Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 14. Profeta Oséias, capítulo de número 14. Oséias 14. Logo depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias. Glórias a Deus. Amém. Deus seja louvado. Maravilhoso e santo é o Senhor. Você que encontrou, curva a sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor, a Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio que temos de estar em Tua presença, na casa do Senhor, na presença do Senhor, porque a igreja somos nós, e onde tem um Pai que busca o Senhor em espírito e em verdade, ali o Senhor está. Sim, O Senhor. Senhor está nessa igreja. É verdade. Não é a distância que nos impede de sermos uma igreja unida, de reunirmos, ó Pai. É verdade. Então, nesse instante, nós nos colocamos na Tua presença. Clamamos ao Senhor, meu Deus, para que o Espírito Santo tenha liberdade total em nosso meio, para falar conosco, para falar com a Tua igreja. Tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor Deus deseja falar nessa noite. Que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento para conhecermos o Senhor melhor, para entendermos os Teus caminhos. Por isso, Pai, eu coloco essa vida que está me assistindo agora, Pai, na sua casa ou de qualquer outro lugar que seja, que esteja ouvindo a minha voz, talvez através de um rádio, oh Deus, através de um fone de ouvido. O Senhor abençoa essas pessoas, onde elas estiverem, Sim, Senhor. no caminho para a sua casa, que o Senhor as abençoe com toda sorte de bênção na região celestial em Cristo Jesus. Amém. Nos dê sabedoria para entender os Teus caminhos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E esse é o título da mensagem de hoje. Entendendo os caminhos do Senhor. Oséias, capítulo de número 14, e o versículo é o de número 9, que diz assim: quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Glórias a Deus. Os caminhos do Senhor, eles são retos. Não há como nós dizermos que estamos andando no caminho do Senhor, que estamos na presença do Senhor, se nós não estivermos nos caminhos do Senhor. Se nós não estivermos andando de acordo
porque ele diz que o caminho do Senhor, ele é reto. Já diz um ditado por aí que Deus escreve certo por linhas tortas. E hoje nessa mensagem nós vamos ver que esse ditado não faz nenhum sentido, que ele já caiu por terra. Amém. Aqui nesse versículo ele já diz que os caminhos do Senhor são retos. Então tudo que Deus faz é reto. O caminho do Senhor é reto e a direção que Ele nos dá é uma direção certa. O caminho certo, né? E nós podemos compreender um pouco quando o profeta Oséias, ele foi escolhido pelo Senhor para levar a palavra ao povo de Israel, de Judá, quando eles andavam no caminho, na presença do Senhor, e depois se desviaram dele, por adorar ao Deus Baal e outros deuses, abandonando o verdadeiro Deus, entraram para o caminho da idolatria. E Deus chama o profeta Oséias e manda ministrar a palavra dele. E aqui ele já começa o versículo dizendo que quem é sábio para que entenda essas coisas, e prudente para que a saiba. Então tem que ter sabedoria, prudência, entendimento para buscarmos o tempo todo o caminho certo do Senhor. Porque sem prudência não tem como. Se você não tiver prudência, se não tiver persistência em buscar a Deus, nós vamos tropeçar e vamos acabar caindo, né? O Senhor é reto os seus caminhos, não há nele variação. Em Lucas, capítulo de número 3, quando João Batista estava pregando a palavra, ele saiu da sua casa e foi para a região ao redor do Jordão, pregando a palavra do Senhor. E ali ele pregava para todas as pessoas, para ricos, para pobres, para grandes e pequenos, e pregava da mesma forma, do jeito que ele pregava para um, ele pregava para o outro também. E lá no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, no capítulo 3, no versículo 4, está escrito assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto. Essa parte aqui que nos interessa mais. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Está vendo? Ele diz: nós devemos nos preparar, endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos. Então são os caminhos do Senhor, os nossos caminhos. Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele nos diz que nós devemos nos endireitar para que nós possamos entrar na presença dele. E ele diz, João Batista diz: você tem que se preparar, não é de qualquer jeito. Não tem como fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Não tem como eu falar que eu estou nos caminhos do Senhor se eu ainda pratico as mesmas coisas que eu praticava antes de me converter ao Senhor, antes de buscar o Senhor. Eu me converti, eu me tornei uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para muitas pessoas ainda continuam carregando coisas velhas dentro de si, ainda continuam guardando coisas do passado e até mesmo praticando coisas do passado, e dizem estar nos caminhos do Senhor. O caminho continua torto, né? Olha aqui, ele diz: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Por todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que era tortuoso se endireitará,
e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então não tem como continuar a mesma pessoa, sendo a mesma pessoa, apenas porque estou dentro de uma igreja. Só porque eu caminho com a Bíblia embaixo do meu braço, não me envergonho de carregar a Bíblia, não me envergonho de falar da palavra do Senhor, mas continuo envergonhando com os meus atos e com minhas atitudes, porque não houve mudança de vida. E a Bíblia diz que quando você se prepara para receber o caminho do Senhor, o que era torto se endireita. E os caminhos escabrosos, eles vão se aplanar, você vai mudar de vida. Porque vai buscar conhecimento e entendimento no Senhor para que você possa andar de uma maneira melhor, para que você possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa ser uma pessoa melhor, nós possamos ser melhores do que éramos antes. Mas não há como fazer isso se eu não buscar entendimento do Senhor, se eu não buscar sabedoria no Senhor, porque do jeito que eu era não tem como eu entender as coisas de Deus. Então eu tenho que ter prudência e buscar do Senhor sabedoria, entendimento, e isso tudo só se faz através da fé. A partir do momento que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, entendo que a Bíblia aberta é Deus falando comigo, eu vou agir pela fé, segundo Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso estar atento a tudo aquilo que o Senhor está me dizendo. Aí a minha fé vai crescendo, e eu vou buscando sabedoria no Senhor, eu vou buscando entendimento, porque só Ele pode me dar entendimento. Então aqui no versículo de número 5 diz assim: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que era tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então quer dizer, para eu encontrar salvação, para eu chegar a andar nos caminhos de Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso endireitar as minhas veredas. Quando João pregava ali para o sumo sacerdote, para o presidente dali daquela região, para os pequenininhos, ele pregava para todos da mesma forma, e ele não media palavras, ele pregava o arrependimento, arrependei-vos, e falava para os grandes: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não tem como eu falar que estou andando na presença de Deus se eu não quero mudar o meu caminho. Conversão é mudança de direção. Então a partir do momento que você fez uma conversão, você mudou de direção. Não tem como eu falar que eu me converti se eu permaneço no caminho tortuoso, se eu não quero endireitar as coisas na minha vida. Eu preciso de buscar entendimento no Senhor, e por isso o profeta Oséias, ele faz uma pergunta: quem é sábio para que entenda essas coisas? Nós não temos sabedoria de nós mesmos para entender essas coisas se ela do alto não vier. Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente. O profeta Oséias já entendia muito bem disso quando ele fala no capítulo de número 6 e no versículo de número 3: conheçamos e prossigamos em buscar ao Senhor, em conhecer a Deus.
E para nós conhecermos a Deus, nós precisamos de andar com Ele, nós precisamos de ouvir a Ele, porque aí a nossa fé vai aumentando, o nosso conhecimento vai aumentando, nós passamos a ter entendimento da palavra através do Espírito Santo que está nessa terra conosco. Quando Jesus subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para que estivesse aqui conosco, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo, lá no livro de Provérbios, capítulo de número 2. Provérbios, capítulo de número 2. Vamos buscar entendimento da palavra. Que o Espírito Santo possa nos dar direção, nos dar sabedoria, entendimento. Glória a Deus. Aqui diz assim o título aqui da minha tradução: a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Está vendo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, já diz apóstolo Paulo aos Romanos. E aqui o escritor de Provérbios, ele nos diz que nós devemos guardar. Primeiro ele diz: filho meu, se aceitares. Quantas pessoas ainda não aceitam a palavra de Deus? Quantas pessoas ainda colocam em dúvida a Bíblia como não sendo palavra de Deus? Ah, esse é um livro que foi escrito por homens. Tá bom. Foi escrito por homens, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. E aqui ele fala primeiro: se você aceitar as minhas palavras e depois esconder aonde? No seu coração. O que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Parece que Salmo 119, versículo 11, me parece. Não lembro direito, mas posso conferir aqui. Então, você tem que guardar a palavra no seu coração, para você não pecar contra o Senhor, para você não errar o caminho do Senhor, para não dizer que está no caminho torto, que Deus está escrevendo a sua história no caminho torto, e não está. Deus não escreve certo no caminho torto, Ele escreve certo. Nós é que entortamos tudo. Então nós precisamos de buscar entendimento, e Ele disse: se nós aceitarmos, primeiramente tem que aceitar, né? Segundo, guardar. Você está olhando o Salmo? 119, 11. 119, versículo 11. Né? Que pode, fala para mim, Câmara. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar as palavras do Senhor no teu coração para não pecar contra Deus, né? Ele diz: guardei a tua palavra. E aqui em Provérbios ele está falando exatamente isso. Se aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, esconder a palavra do Senhor no seu coração. Versículo de número 2: para fazeres atento à sabedoria. Você tem que estar atento. Atento o quê? O teu ouvido, para inclinares o teu coração. Novamente eu volto lá em Romanos 10, 17. Que a fé vem pelo ouvir. Aqui o que o escritor está nos falando aqui. Ouvir a palavra de Deus, e ele está falando que nós devemos estar atento e ouvir, e inclinar o nosso coração, guardar tudo dentro do nosso coração, a palavra do Senhor. Versículo de número 3 aqui de Provérbios 2, 3: e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Tem que pedir, tem que
clamar ao Senhor para dar entendimento na palavra. Tem que clamar ao Senhor em voz alta. Tem que pedir ao Senhor entendimento, sabedoria. Eu já citei aqui que o apóstolo Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus. E o escritor de Provérbios está novamente nos falando: se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Versículo de número 4. Se como a prata a buscares, e como tesouros escondidos procurares. Não é fácil. Ninguém encontra prata e ouro no meio da rua, andando de qualquer jeito. Olha o sofrimento dos garimpeiros. Quando querem encontrar alguma pedra preciosa, como eles sofrem. E aqui a sabedoria de Deus, a mesma coisa, não é de qualquer jeito. Não é andando de qualquer jeito que você vai adquirir entendimento na palavra e sabedoria de Deus, se você não anda nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são retos. E ele diz: quem é sábio para que entendas? O sábio busca sabedoria em Deus, entendimento em Deus. E ele diz: como a prata tem que buscar, e como tesouros escondidos a procurares. Onde é que nós vamos encontrar isso? Lendo a Bíblia. Procurar aqui dentro da Bíblia. Você não vai procurar onde você sabe que não tem. A sabedoria de Deus está aqui, dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos de buscar entendimento e buscar sabedoria estudando a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra, pesquisando a palavra e pedindo ao Espírito Santo para nos dar entendimento, sabedoria. E ele diz que nós devemos buscar como se fosse um tesouro escondido. Versículo de número 5. Então entenderás o temor do Senhor. Olha a pergunta que Oséias fez lá. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O conhecimento está aqui dentro. Tudo que nós precisamos está aqui dentro, entre Gênesis e Apocalipse. Entendendo a palavra de Deus, então nós temos que examinar, já diz Mateus: examinai as Escrituras, porque nelas contém o poder de Deus. Mateus 22, versículo 29. Tem que examinar, tem que minuciosamente, não é ler igual ler um jornal, igual ler uma revista. Não, é devagar. Lê um versículo, 2, 5, mas procura entender o que está lendo. Ah, eu não entendi nada. Para que você vai passar para frente se você não conseguiu entender nem o que você leu? Não é verdade? Então nós precisamos examinar as Escrituras. Voltar, você está lendo o capítulo 2, não entendeu? Volta lá no capítulo 1. Lê minuciosamente o capítulo 1, para quando você chegar no 2, você já ter mais entendimento do que o escritor está falando. Versículo 5: entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. 6: porque o Senhor dá, olha aí, o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então nós queremos entender a palavra do Senhor, nós precisamos de buscar, aceitar o que Ele fala. Porque não adianta eu contender com Ele, se Ele está escrito algo que, para mim, já diz que o caminho do Senhor é reto. Mas eu leio e falo assim: eu não concordo com isso aqui não. Então você está discordando da palavra de Deus. E não vai encontrar a sabedoria e nem o entendimento que você precisa. Que eu preciso. Eu preciso de adequar os meus caminhos com o caminho do Senhor. Se eu quero
herdar a salvação. Já estava, nós já lemos lá em Lucas isso. Nós vamos alcançar a salvação, mas se nós prepararmos os nossos caminhos, endireitarmos as nossas veredas, acertar o que está torto na nossa vida, tem que haver mudança, não pode ficar na mesmice, né? Então no versículo 6 novamente, porque o Senhor, Ele dá, Ele não te cobra nada, não tem um preço, porque se Ele fosse cobrar, nós não daríamos conta de pagar. Por isso que Jesus veio e fez todo o sacrifício, porque nós, por nós mesmos, nós não teríamos condições de salvar a nossa própria vida. Jesus pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos vida e salvação. E o que Ele nos pede? Que nós acertamos os nossos caminhos, que nós endireitemos as nossas veredas. Então no versículo de número 7 ele diz assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Oh, glória a Deus! Está vendo aí que eu disse que no decorrer da mensagem nós iríamos entender que o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas ia cair por terra nessa noite. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Pronto, você endireitou a sua vereda, você acertou os seus caminhos tortos, você está andando no caminho reto, no caminho da justiça. Então ele passa a revelar a palavra, ele passa a te dar o conhecimento, ele passa a te mostrar o que você precisa para cada dia. Como aquele povo no deserto, ele dava um maná e falava: não colha além daquilo que você consegue comer no dia, porque não precisa guardar, se você guardar vai apodrecer. Então cada dia o Senhor tem uma porção para nós na palavra de Deus. A partir do momento que você lê, você busca do Senhor sabedoria, conhecimento, você está examinando as Escrituras. E Ele diz que Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Não é para quem está no caminho torto, não é para quem está andando de qualquer jeito, né? E diz mais que ela é escudo para os que caminham com sinceridade diante de Deus. Ele nos guarda, Ele nos protege o tempo todo. Então, eu quero ler um versículo ainda com os irmãos que está em Efésios, deixa eu ver se eu lembro, 17, deixa eu ver. Efésios, vou ler o 16 e o 17. Não, 17 e 18. Efésios, capítulo 1, versículo 16 versículo 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja bem o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Ele diz no versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele orava para a igreja de Éfeso, para que Deus nos desse sabedoria, revelação, entendimento, conhecimento. E é tudo isso que nós estamos buscando nessa noite: conhecimento de Deus, entendimento das coisas de Deus. Mas
para que nós tenhamos conhecimento e entendimento das coisas do Senhor, nós precisamos endireitar as nossas veredas, endireitar os caminhos tortos. Por isso que João, quando ele pregava ali na beira do Jordão, ele falava: endireitai as vossas veredas. Não tem como eu continuar a viver do mesmo jeito que vivia antes, na presença de Deus. Eu estou enganando a mim mesmo. Falar: eu estou no caminho do Senhor, estou vivendo uma vida com Deus, mas os meus caminhos não condizem com as minhas palavras. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o pastor Herbert, pastor que me consagrou ao ministério pastoral. Ele me disse que as minhas palavras podem arrastar pessoas, mas os meus exemplos arrastam a multidão. Guardei essa palavra no meu coração. E o João Batista, ele veio falando tudo isso para aquele povo. Muda o seu caminho, muda os seus exemplos, suas atitudes. Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração nessa noite. Se você quer entendimento, melhor entendimento da palavra de Deus, se você quer mais sabedoria na palavra de Deus, examina mais as Escrituras, procura ler mais, pesquisar mais. Não fique só com aquilo que você ouve. Tem muitas pessoas que só querem ouvir. Às vezes eu recebo palavras, às vezes pessoas pedindo: dá a palavra aí, pastor, mas você já leu? Não li. Então leia, examina, faça igual os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo estava ensinando e eles estavam conferindo. Nós devemos ser como os crentes de Bereia. Os bereanos estavam ali conferindo tudo que o apóstolo Paulo falava e ensinava. Então anota, escreve. Alguém falou alguma coisa, você não entende, escreve. Depois você pesquisa, para ver se realmente faz sentido tudo aquilo que ele estava falando. Eu estou pregando aqui, você depois confere todos os versículos, lê os contextos, para ver se está dentro dos ensinamentos, se o Espírito Santo realmente está falando com você. Que nós, nessa noite, possamos estar como igreja do Senhor e recebendo também essa ministração do apóstolo Paulo, como ele ministrou na igreja de Éfeso. Que você receba essa palavra na sua vida também, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, que ele possa iluminar os olhos do seu entendimento, para que você saiba qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Que Deus te abençoe nessa noite. Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nós possamos meditar mais. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fale com o Senhor o que você entendeu nessa noite. E o que você precisa, fale com o Senhor. Quem pode te dar Ele? Ele disse: se nós ouvirmos a palavra dele, estivermos atentos à palavra dele e guardá-la no nosso coração, então ele nos dá sabedoria e nos dá entendimento. Nós vemos em Provérbios, capítulo de número 2. Não é isso? Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor diz que aqueles que estão andando nos caminhos retos e são sinceros ao Senhor, que o Senhor Deus dá sabedoria, o Senhor Deus dá entendimento, o Senhor Deus traz a revelação, Pai, da Tua palavra. E tudo que nós precisamos, ó Deus, para esses dias, ó Deus, até os fins
dos nossos dias, andar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor que são retos. Se nós estivermos, ó Pai, um caminho mau, um caminho torto na nossa vida, que o Espírito Santo vem nos trazer a luz, para que nós possamos endireitar, para que nós possamos consertar, para que também possamos herdar a salvação do Senhor através de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, que nós possamos aguardar todos os ensinamentos do Senhor, para que possamos saber também o nosso chamado. Muitos ainda, Pai, têm dúvida quanto ao seu ministério. Qual é o seu chamado? Tira essa dúvida nessa noite. Dê entendimento para cada um, Pai, que ora comigo nessa hora. Qual é o seu chamado? O que o Senhor Deus quer que essa pessoa faça? Tira toda dúvida do coração. Que o Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um nessa noite, que ora comigo. E aqueles onde essa palavra chegar, hoje ou amanhã ou algum dia, o Espírito Santo traz a luz e a tua palavra em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos encontrar novamente domingo, nesse mesmo horário, às 20 horas. Estenda as tuas mãos. O amor do Senhor Deus Pai, que a graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo do Senhor, com toda a família do Senhor, em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Onde tem, Pai, um servo do Senhor, que a palavra e a ministração do Senhor as encontre nessa hora, em nome de Jesus. Deus abençoe.